Boa tarde. Olá, caríssimas, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão passando? Já sextaram por aí? Em clima de final de semana? Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo jóia? Hoje nós queremos continuar falando sobre a culpa. Só que nós queremos hoje conversar, tecendo um pouco sobre a questão do peso. O peso que fica nas nossas costas em decorrência da culpa. Você já passou por isso? Na outra live que nós fizemos, uma seguidora colocou aqui, assim, dessa questão de estar carregando um peso diariamente e aquilo lá estar definhando a vida dela. E é real. Você já passou por isso? Hoje os passarinhos estão aqui cantando tanto, tá uma gracinha. Vocês já devem saber, né? Que eu amo ouvir o canto dos pássaros. Sempre que eu posso estar junto à natureza, eu faço isso, porque o canto dos pássaros me eleva até Deus, me leva à presença de Deus. Então nós vamos conversar sobre isso. Boa tarde, sejam bem-vindas. Muito bem-vindas. Olha, nós queremos conversar sempre sobre esse tema que afeta o nosso coração. Por quê? Porque isso transforma a vida da pessoa para pior. Se essas emoções, todas essas questões que afetam o nosso coração não forem devidamente tratadas e assim sanadas no máximo possível, essas questões elas começam a destruir a nossa vida. E o nosso alvo é ser elegante por inteiro. Então veja, se nós não formos elegantes no nosso coração, aqui dentro, como nós seremos elegantes na imagem e no comportamento? Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Como que nós seremos elegantes no nosso comportamento e na nossa imagem? Não tem jeito, não tem jeito. Nós precisamos efetivamente tratar o nosso coração e conversar sobre isso e tratar sobre isso. Então veja, a mulher elegante por inteiro, ela sabe como tirar o peso das costas. A minha pergunta para você hoje, boa tarde, sejam bem-vindos. A minha pergunta para você hoje é: você está carregando um peso enorme nas suas costas? Como é que está isso aí na sua vida? Você está com aquele peso enorme a ponto assim de nem estar mais percebendo que você está carregando esse peso? Como é que está isso? Nós precisamos tratar disso. Não tem jeito, se nós não tratarmos disso, nós estaremos a cada dia definhando. Concorda? Digita aqui para mim se você está me ouvindo bem, digita o coraçãozinho se você está me ouvindo bem e se a imagem está boa. Por favor, digita o coraçãozinho. A minha pergunta então é: você tem vivido com um peso nas costas? Será que você já se acostumou com esse peso? Assim, e hoje ele já está imperceptível? Como é que está isso aí para você na sua vida? Você gostaria de se sentir mais leve? Você gostaria assim de estar vivendo sem este peso? E se sentir mais leve, sem essa questão nas suas costas? Será que, imagina os pedreiros de uma construção. Boa tarde, sejam bem-vindos. Imagine os pedreiros de uma construção. Eles estão literalmente acostumados a carregar peso diariamente. Pesos enormes. E aí, no final do dia, eles, ao contrário, eles podem chegar em casa e descansarem. Eles podem descansar daquele trabalho de carregar peso. Bom dia, boa tarde, sejam
ele não acaba no final do dia. Você entende o que eu estou falando? Você já teve essa experiência? Então, o peso da culpa, ele não acaba. Diferentemente dos pedreiros que carregam peso durante o dia inteiro e no final do dia eles têm um alívio, quem carrega o peso da culpa não fica aliviado ao final do dia. Você concorda comigo? Já passou por isso? Você já aprendeu, de alguma forma, a tirar o peso da culpa das suas costas? Já aprendeu? Você já aprendeu a lidar com a culpa? Tem outra live que nós fizemos aqui, onde nós tratamos sobre isso, como lidar com a culpa. Você já aprendeu a se livrar do passado? Ou seja, de ficar remoendo aquele negócio. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu tivesse deixado de fazer isso. Ai, se eu tivesse... Então você fica remoendo aquele passado, aquelas circunstâncias que geraram para você um sentimento de culpa. E aí você fica remoendo aquilo e você não larga o seu passado para trás. Já passou por isso? Se você já passou por isso e deseja, e você já ainda não aprendeu ou deseja aprimorar, assista a outra live que nós fizemos quando nós falamos desses ICs. E a gente fala sobre essa questão de largar o passado para trás. Assista, vale a pena. E hoje eu quero te convidar a ficar comigo aqui até o final, porque nós vamos conversar sobre essa questão. Como que nós podemos tirar o peso da culpa das nossas costas? Como? Você está vivendo com esse peso aí nas suas costas? Deseja ficar tendo uma vida leve? Então é isso, nós queremos trabalhar isso. Então fica comigo até o fim, que nós vamos trabalhar esse tema. E é muito relevante para nós. Como que então nós podemos tirar esse peso da culpa? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, veja só, vale nós relembrarmos a realidade da culpa. Primeiro, nós precisamos relembrar a realidade da culpa. Nós sabemos que a culpa é, de fato, uma realidade e é um resultado de uma quebra da lei de Deus. E até mesmo da lei dos homens. Certo? Concorda comigo? Por exemplo, olha, veja só. Se a Bíblia e Deus nos diz para não mentir e que mentir é pecado, lá em Êxodo 20:16 fala isso, qualquer coisa que não seja verdade, que nós falemos, é mentira. E então, violação da lei. E aí faz com que nós fiquemos culpados por transgredi-la. Concorda? Esse é um ponto. O outro ponto. Assim também como quando, por exemplo, nós dirigimos um carro. Aí você está dirigindo o carro e você vai numa pista que a velocidade limite é de 60 km por hora. E você dirige a 80 km por hora e passa num radar. Consequentemente, o que aconteceu? Você desobedeceu aquela lei, a lei dos homens. Você desobedeceu aquilo lá e foi flagrado. E aí o radar falou o quê? Culpado. Aí ele detectou que você estava culpado porque dirigiu acima da velocidade, ok? Então esses são dois exemplos bem assim fáceis da gente entender que a culpa, ela é de fato o resultado de uma quebra de uma lei, certo? E a culpa, ela também pode aparecer na forma de um sentimento, como algo que te incomoda pela transgressão ou erro cometido. Então esse sentimento, ele é importante, mas por ser de uma ordem subjetiva, o que acontece? Pode às vezes ser enganoso. Você já percebeu isso? E também precisa sempre ser muito bem analisado. Para quê? Para que ele não tenha o volume maior do que deveria ter. Concorda? Já percebeu isso? Então tem que ser muito bem avaliado. Se você está sentindo culpado por alguma coisa,
o sentimento é algo subjetivo e precisa ser muito bem avaliado para que não tenha um volume maior do que deveria ter, certo? Faz sentido? Olá, sejam bem-vindos. Digita o coraçãozinho para mim se você está me ouvindo bem e se a imagem está boa. Digita o coraçãozinho, por favor. Então, a verdade é o quê? A verdade é a culpa e o sentimento em decorrência da culpa, eles existem. Ah, obrigada! E nós precisamos, em primeiro lugar, analisá-los sobre a ótica das verdades eternas de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos analisar a culpa e o sentimento em decorrência da culpa, mas pela ótica de Deus. É o primeiro ponto. Obrigada, obrigada. Isso significa que aconteceu um deslize, olha, presta atenção. Se aconteceu um deslize, um erro, pare e pergunte em primeiro lugar, faça isso. Onde eu quebrei a lei de Deus? E em segundo lugar, caso seja culpado, como que eu vou lidar com a minha culpa? Essas duas perguntinhas são interessantes da gente fazer toda vez que nós percebermos que quebramos a lei. A gente, então, faz essas duas perguntinhas. Primeiro, será que a gente quebrou a lei de Deus? E segundo, como que eu vou lidar com essa minha culpa? E aí, vale você assistir a outra live, a gente tecer um pouco sobre isso. Agora, então, não vale, veja só, não vale lidar erroneamente com a culpa. Então, você faz essas duas perguntinhas. Como, então, que eu vou lidar com a culpa? Agora, não vale lidar com a culpa de uma forma errada, ok? Ou seja, fazer o quê? Ou seja, o que significaria lidar de uma forma errada com a culpa? Primeiro, negando aos outros e a nós mesmos a culpa. Sabe aquela coisa de negação? Então, assim, você nega a sua culpa diante dos outros e, inclusive, nega até com você próprio. Isso não pode acontecer. Isso é uma forma errada. É uma forma errada de lidar com a culpa. Ou seja, não assumindo o erro. No entanto, quando a gente age assim, só revelará que o nosso coração, ele se importa mais em evitar a qualquer custo as consequências do que agir conforme Deus quer que nós façamos. Entende? Então, esse ponto vai revelar exatamente isso. Que a gente está querendo evitar a qualquer custo aquela consequência, ao invés da gente agir como Deus quer. Primeiro ponto, que a gente não deve agir. Segundo ponto, que é agir erroneamente em relação à culpa. Quando acontece a justificação, ou seja, justificando pelo erro cometido. Deixando, então, que argumentações e mais argumentações, super explicações, que tentam mostrar o erro como justificável, apareçam. Mas, na verdade, elas não são eficazes, você concorda? Já percebeu quando uma pessoa fica ali tentando justificar, explicar demais e demais alguma coisa, tentando justificar alguma coisa que não tem explicação? Isso é agir erroneamente em relação à culpa. Não podemos fazer assim. Terceiro ponto, que é errado. Tornando-nos obcecados pela nossa culpa. Quando nós nos tornamos obcecados pela nossa culpa, uma escolha um tanto quanto dolorida e danosa de lidar com o problema da culpa, essa maneira, ela se torna um fardo tão grande, tão pesado, que nos leva muitas vezes até a questionar a Deus, o amor de Deus, a salvação oferecida por Ele, nos deixando como? Já sentiu isso? Já passou assim? Quando você fica obcecado pela culpa, o que acontece?
a gente começa até a ficar sem esperança e até deprimidos. Até deprimidos. É ou não é verdade? Já passou assim? Já lidou com a culpa dessa forma errada? Então, olha, dessas formas pecaminosas e mal sucedidas, só estaremos aumentando o peso nas nossas costas. É real? Faz sentido para você? Pois os nossos corações, eles não estarão focados em Deus e nem na forma que Ele deseja que tratemos os problemas da culpa e dos nossos pecados. Faz sentido? Então, se nós agirmos assim, dessa forma pecaminosa e mal sucedida, nós só estaremos aumentando o peso nas nossas costas. Eu pergunto para você, você já agiu assim, dessa forma errônea, em relação à culpa e em relação aos sentimentos, em decorrência dela? Já agiu assim, dessa forma errônea? Já percebeu como, agindo assim, o peso nas costas só aumenta? Já percebeu? Então, o que é preciso? É preciso que nós apliquemos a maneira certa de tirar o peso das costas. Faz sentido? Não é real? Então, nós precisamos disso, aplicar a maneira correta para tirar o peso das costas e não aumentá-lo. Concorda? Então, essa maneira certa só vem pela palavra de Deus. Eu posso afirmar para você que a maneira certa de tirar o peso das costas, literalmente, só vem pela palavra de Deus. Não adianta buscar outros meios. Não adianta. Você pode até procurar outras soluções, mas, de fato, não encontrará efetivamente. E eu te desafio, faça o teste. Faça o teste se existir uma outra maneira que efetivamente vai tirar o peso das suas costas. A Bíblia, ela nos mostra quem somos de fato. A Bíblia, ela nos mostra. A Bíblia é como se fosse um espelho. E quando nós a lemos, aquele espelho vai revelando de fato quem nós somos. A cada leitura, a cada versículo, a cada trecho. Olha, no livro de Romanos, nos 3 primeiros capítulos, nós vimos a realidade de quem somos. De fato, a nossa total negação da grandeza e existência de Deus. Então, todo ser humano, ele tende a fazer isso, a negar a grandeza e a existência de Deus. E lá nos 3 primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo enfatiza isso. E lá também mostra a nossa injustiça e a nossa capacidade e tendência só para o mal. Presta atenção, presta atenção. Isso é real. Se você tiver a oportunidade de ler os 3 primeiros capítulos lá de Romanos, o livro de Romanos do Novo Testamento, você vai ver como que ali mostra quem nós realmente somos. Nós somos totalmente, efetivamente, nós todos somos culpados diante de Deus pelos nossos pecados. Ninguém, absolutamente ninguém escapa disso. Ninguém escapa. Essa é e era a nossa realidade. Essa é e era a nossa realidade. Você já percebeu? Como de fato nós somos culpados. Se você não reconhece isso ainda, vai lá, leia Romanos 1, 2 e 3 e ore a Deus. Peça a Deus para te mostrar quem efetivamente você é. Peça a Deus, Ele mostra, literalmente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós estamos falando hoje como que nós podemos verdadeiramente tirar o peso das nossas costas. É isso que nós estamos tratando hoje. E esse peso que vem, na grande maioria das vezes, pela culpa. Pela culpa. Então veja, estando assim, tão longe do padrão de Deus,
não tínhamos solução, nós estávamos assim, longe do padrão de Deus. Não tínhamos solução até para tirarmos o peso das costas. Nós não tínhamos condições e não temos hoje a mínima condição de conseguir tirar o peso das costas. Só o nosso próprio Deus pode agir assim em nosso favor. Se ele não tivesse agido em nosso favor, e hoje, se ele não agir em nosso favor, nós continuaremos andando e vivendo com o peso nas costas. Continuaremos. Não é verdade? Já percebeu isso? Então, o que Deus fez? O que Deus fez por nós? Olha, por amar tanto a Jesus Cristo, o Filho eterno dele, ele decidir estender o amor, esse amor incompreensível dele pelo Filho, esse amor que é eterno pelo Filho. Esse amor, ele decidiu estender até nós. O nosso Deus decidiu nos amar, assim como ele ama infinitamente o Filho dele, Jesus Cristo. E aí o que ele fez? Ele nos amou a tal ponto que mandou o próprio Filho para nos libertar do pecado e da culpa resultante do pecado. Deus fez isso por amor. Por amor. Você crê nisso? O amor de Deus é algo tão insondável, tão inimaginável e tão inescrutável para a nossa mente humana, a ponto de ele ter mandado o próprio filho morrer naquela cruz por nós. Isso é amor. E esse filho que ele mandou lá na cruz morrer por nós é o filho que ele tanto amou desde a eternidade. É algo assim que a nossa mente humana não alcança. E aí Jesus fez o que? Ele conquistou lá na cruz o perdão para nos livrar do pecado e da culpa. Jesus conquistou lá na cruz o perdão para nos livrar do pecado e da culpa. Assim, o que é preciso? Você poderia perguntar. Que haja a verdadeira ação, que é o quê? O arrependimento. Então, para que haja para que nós consigamos tirar o peso que carregamos muitas vezes dia após dia, para que nós consigamos retirar esse peso, é preciso arrependimento. Você crê nisso? Você já pensou sobre isso? É o arrependimento. É o arrependimento que transforma todas as coisas. Mas, e o arrependimento? É fácil e necessário nós tecermos um pouco sobre arrependimento. Porque hoje em dia tem se tratado do arrependimento de formas muito equivocadas. Muito equivocadas. Olha, arrependimento, um dos conceitos mais fora de moda nos tempos atuais. Você sabia? É, exatamente. O arrependimento é um dos conceitos mais fora de moda. Hoje em dia, o mundo nos diz que devemos viver uma vida sem arrependimentos, fazendo tudo o que desejamos e aproveitando tudo o que nos é oferecido. É assim. Para o mundo, arrepender-se é uma perda de tempo. Olha, é um sinal de fraqueza. Você acredita nisso? Você acha que arrependimento é um sinal de fraqueza? Olha, no entanto, não há um cristão verdadeiro sem um arrependimento genuíno. Não há. Não há alegria e paz sem arrependimento. Você acredita nisso? Não há satisfação verdadeira sem arrependimento. E não há relacionamentos saudáveis sem arrependimento. Não há. Então, apesar de o arrependimento estar fora de moda, o arrependimento é crucial para quem deseja ter uma vida elegante por inteiro, para quem deseja ter um coração elegante, para quem deseja viver sem o peso nas costas.
o arrependimento é crucial. O arrependimento, segundo a palavra de Deus, é uma atitude grandiosa, fruto de uma obra grandiosa, que é realizado por um Deus ainda mais grandioso. Você crê nisso? Arrependimento é isso, segundo a palavra de Deus. Entende a profundidade e o alcance dessa verdade? Entende? Vamos analisar? Olha só. Características do verdadeiro arrependimento. A gente precisa lembrar disso. O que é isso? Primeira, é um tema central do chamado de Jesus. É um tema central, onde ele espera que respondamos com fé e arrependimento. É também uma marca de uma vida transformada por Cristo. Lá em 2 Crônicas 7,14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, são 4 coisas que esqueci. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e aí tem mais um ponto que eu esqueci, aí fala assim: então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e 2 Crônicas 7,14. Minha memória está falhando. Você conhece esse trecho? 2 Crônicas 7,14? Fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, tava esquecendo desse, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nesse trecho fala bem, é um exemplo de todo o Velho Testamento, onde a palavra arrependimento, que é shuv no hebraico, que ela literalmente significa fazer um retorno. Então aqui, nesse texto, é um exemplo, que fala que se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. O sentido é fazer um retorno. E todo o Velho Testamento, quando aparece a questão do arrependimento, é nesse sentido. Converter, fazer um retorno. Já no Novo Testamento, a palavra arrependimento, ela é mais utilizada como lá no grego, é utilizado como metanoia. E nós vemos isso lá em Mateus 3:8, quando Jesus a associa com frutificação. Ele fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então lá ele mostra essa questão da metanoia, que também não deixa de ser uma conversão, mas que vai produzir frutos. Esses frutos vão ser dignos de arrependimentos. Então, alguém que crê em Cristo é alguém que se arrependeu e que está continuamente se arrependendo dos seus pecados. É isso, nós precisamos disso todos os dias. Se nós não considerarmos esse arrependimento diário, porque erramos diariamente, porque pecamos diariamente, se nós não considerarmos isso, o peso nas costas começa a volumar-se. Você entende o que eu estou falando? Terceiro ponto, como característica, é possível estar enganando do verdadeiro arrependimento. Então, é possível estar se enganando do verdadeiro arrependimento. Olha, enquanto o arrependimento genuíno produz vida, o falso arrependimento produz remorso e morte. Está lá em 2 Coríntios 7:10. Boa tarde, sejam bem-vindos. O falso arrependimento é simplesmente uma tentativa de sair de uma situação ruim de não ter que sofrer as consequências do pecado. Então, quando o exemplo disso, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele não se arrependeu de verdade de ter entregado a Jesus. Ele ficou aqui, como fala aqui, com esse falso arrependimento,
ou que levou ao remorso e à morte. Por quê? Porque ele estava tentando sair dessa situação ruim que ele se meteu e tentando não sofrer as consequências. E o peso disso, o peso dessa culpa é tão excessivo que ele foi lá e se enforcou. Entende? Por isso que aqui o exemplo do falso arrependimento e do verdadeiro arrependimento, pega o exemplo de Saul e o rei Davi. Vocês se lembram quem foi Saul e o rei Davi? Saul foi um rei de Israel e ele foi tirado porque Davi foi ungido rei e Davi entrou no lugar dele. Então veja, lá em 1 Samuel 15:30, Saul disse da seguinte forma, olha só. Ele falou assim: então disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Ele estava falando com Samuel. E volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha, guarda bem, veja bem o que Saul disse. Agora pega Davi lá no Salmo 51:4 e veja o que Davi falou. Davi falou assim, olha, pequei contra ti. A pessoa com a qual Davi está falando já é diretamente com Deus. Saul, ele está falando lá com Samuel e o objetivo de Saul não era diretamente com Deus. Davi já fala assim, pequei contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Davi reconhece, se arrepende profundamente. Saul não se arrepende. Não se arrepende. Então veja, observa aqui. Enquanto Saul só estava falando isso para ter o respeito dos anciãos de Israel, ter novamente o respeito, Davi estava se despindo completamente diante do Senhor, disposto a sofrer a disciplina do Senhor sobre ele e decidido a viver de forma correta e obediente, sem se importar com a opinião dos outros. Olha a diferença dos dois arrependimentos. Um que a gente considera que é o arrependimento correto, que foi a postura genuíno, que foi a postura de Davi. E a postura de Saul, na verdade, não teve arrependimento. Pode se chamar de falso arrependimento, mas na verdade não teve, era um remorso. Percebe a diferença? Como que a gente... Olá, boa tarde. Como que é importante nós considerarmos o arrependimento da forma correta. E como o arrependimento, ele pode tirar de nós o peso das nossas costas. Vem comigo que a gente vai continuar aqui ainda esclarecendo algumas coisinhas mais. Você percebeu a diferença da postura dos dois? E agora então, o que não é arrependimento? Para que nós possamos falar sobre o verdadeiro arrependimento, vamos então tecer alguma coisa sobre o que não é arrependimento? Olha só que interessante. Arrependimento não é o simples medo da lei. Se você está apenas com medo da lei, você não está verdadeiramente arrependido. Olha só, é preciso que haja uma mudança genuína no coração. Por isso que nós falamos, tudo começa no coração. Tem que haver uma mudança genuína no coração. Quer um exemplo disso? O exemplo do roubo, por exemplo. Não roubar por medo de serem presas. Muitas pessoas, então, deixam de roubar por medo de serem presas, ok? Mas não entendem que elas têm que, na verdade, amar o próximo e respeitar o próximo, porque em decorrência do amor de Deus por nós. Percebe a profundidade e percebe a diferença? Então, muitas pessoas não roubam porque têm medo da lei, de serem presas. Mas o cerne da questão, o profundo da questão, seria elas pensarem, não, eu não vou roubar porque eu amo o próximo, eu preciso amar o próximo e preciso respeitar o próximo. E
Por quê? Porque Deus me ama. Porque Deus ama a todos. Porque o amor de Deus me alcançou. Percebe a diferença? Como é totalmente, assim, diferenciado mesmo? Então, arrependimento não é o simples medo da lei. Arrependimento também não é uma resolução contra o pecado. Não é. Olha, não basta uma simples resolução do que não fará mais determinada coisa. Vou te dar um exemplo. Pega o exemplo de uma pessoa que comete pornografia, que tem esse pecado. Então, a pessoa fica ali na pornografia e ela resolve fazer uma resolução. A partir de hoje não vou mais fazer isso. Ela determina isso, uma resolução. Mas no coração dela não houve mudança. Se no coração dela não houve mudança, ela não vai conseguir. Amanhã ela já está fazendo de novo, entende? É preciso essas mudanças para acontecerem no coração. Tem que haver uma intervenção sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo agindo lá no coração, não acontece uma verdadeira mudança. Você compreende o que a gente está falando? Como que é mais profundo? Então, essas simples resoluções, elas podem vir porque o pecado é doloroso, ou por medo de um mal futuro. Principalmente, por exemplo, o medo do inferno. Então, pode ter uma resolução, não vou mais fazer isso. Mas, se no coração não houve uma mudança efetiva, por meio da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, o poder e a capacitação do Espírito para fazer com que haja uma mudança aqui dentro, no coração, ainda não vai valer nada uma resolução, entende? Então, arrependimento não é uma simples resolução contra o pecado, não é. O arrependimento também não é o abandono de muitas formas de pecado. Não é isso. Não é. Você pode não acreditar, mas o pecado pode ser abandonado sem que haja o verdadeiro arrependimento. Você acredita? Pode acontecer. Pode acontecer. É possível abandonar alguns pecados e permanecer com outros. Olha só. Um exemplo, o rei Herodes, naquela época de Jesus, ele abandonou muitos pecados, mas ele não deixou o incesto, continuava pecando. Segundo exemplo, um velho pecado pode ser abandonado para dar lugar a um novo pecado. Então, arrependimento, ele não é o abandono de muitas formas de pecado, não é. Porque uma pessoa pode abandonar um velho pecado e substituí-lo por outro. Quer um exemplo? Trocar a ira pela culpa. Então, a pessoa ela resolve que não vai ficar mais irada, mas em consequência disso, ela passa a ficar culpada, cheia de culpa. Não adiantou nada, não houve arrependimento, entende? Arrependimento não é o abandono de muitas formas de pecado. Veja só, um pecado pode ser abandonado por prudência. Pode ser abandonado por prudência e não haver o arrependimento genuíno. Quer um exemplo? Deixar de usar uma substância, simplesmente uma substância tóxica. Você deixa de usar aquilo lá simplesmente por lhe fazer mal à saúde. Não porque você se arrependeu que aquilo lá era um pecado. Olha como é real isso, é real. Então, o verdadeiro abandono do pecado, ele acontece quando os atos pecaminosos, assim, passam, né, esses atos pecaminosos, eles cessam pela capacitação e intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. Se você tentar abandonar o pecado, o que está te gerando culpa, aquelas quebras de lei, das leis, se você tentar abandonar isso, o pecado, os seus atos pecaminosos, por si mesma, pela sua força, você não vai conseguir. Você vai entrar nesse caso aqui, você vai fazer resoluções
Não vai conseguir. Ou você vai abandonar alguns pecados e outros não. Entende? Então, é preciso que haja a intervenção sobrenatural, poderosa de Deus por meio do Espírito Santo dele. É a força, a capacidade, o poder do Espírito Santo em nós que nos impulsiona a conseguirmos vencer essas quebras de lei ou o pecado. Entende? Entende como isso é real e é verdadeiro? Mais um ponto, o arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Você sabia disso? Nós tratamos um pouquinho sobre isso na outra live, mas eu quero reforçar agora ainda mais. Lá em 2 Coríntios 7:10, nós já comentamos sobre isso aqui, nós lemos o seguinte: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, o remorso. O remorso é a morte. Olha que trecho interessante. 2 Coríntios 7:10. Como nós vimos na outra live, arrependimento é diferente de remorso. É diferente. Algumas pessoas até pensam que tem alguma semelhança, mas não é. Olha, vamos aprofundar um pouquinho mais? Eu fiz aqui uma tabelinha para vocês entenderem bem o que é isso. Remorso, o foco está no eu da pessoa. E a gente vê isso lá em 1 Samuel 15:30, o exemplo de Saul. No Salmo 51, o salmista Davi, ele mostra o arrependimento. E lá ele mostra que o foco não está nele, está em Deus. Outro ponto. O remorso, ele odeia as consequências do pecado. As consequências do pecado. Lá em Atos 8:24. Já o arrependimento, ele odeia o pecado e as suas consequências. Olha a diferença. O remorso, ele busca proteção pessoal. Gênesis 4:14 mostra isso. Já o arrependimento, ele assume a responsabilidade por seus atos. Olha que diferença. O remorso, ele culpa os outros. Gênesis 3:12. Já o arrependimento, ele reconhece o seu erro. Quando há o verdadeiro arrependimento. O remorso, ele exige impacientemente confiança e restauração. Já o arrependimento, ele é paciente no processo de restauração de relacionamentos e confiança. Olha a diferença. O remorso, ele critica o processo de disciplina. Gênesis 4:13. Já o arrependimento, ele submete-se a processo de disciplina. Quando há o verdadeiro arrependimento, ele se submete. Nós realmente vimos isso em Davi, na atitude, na postura de Davi aqui no Salmo 51. O remorso, ele tem um coração sem mudanças, que não produz frutos. Lucas 3, de 7 a 9 mostra isso. E já o arrependimento, o coração é transformado e produz frutos. Ou seja, o comportamento, quando há uma transformação verdadeira aqui dentro, vai produzir frutos. As pessoas todas vão ver a diferença, entende? Do arrependimento. Entende como é profundo? Então é muito importante nós guardarmos isso. Nós podemos ver que precisamos, de fato, de um arrependimento genuíno para que consigamos tirar o peso das nossas costas. Percebe a diferença? Tem que haver essas características do arrependimento numa pessoa que deseja tirar o peso das costas. Se não houver isso, não haverá o arrependimento e muito menos a retirada do peso das costas. Faz sentido para você? Já percebeu? Olha, o perigo do falso arrependimento, lá em 2 Coríntios 7:10, fala assim, que a tristeza do mundo produz morte. O remorso é a morte. Mediante isso, nós percebemos que precisamos
nos arrepender genuinamente para termos vida. Nós só teremos efetivamente vida se tivermos um arrependimento genuíno, verdadeiro, entende? E o peso das nossas costas só sairá quando nós tivermos esse arrependimento genuíno. Agora, pensa no seguinte, o terceiro ponto. O que é, então, o verdadeiro arrependimento? Porque nós, agora, quando a gente passou por essa parte, nós vimos as características do arrependimento, nós vimos o que não é o arrependimento, e agora nós vamos passar e tecer um pouquinho o que é, então, o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, primeiro, ele vem do Senhor, não vem de nós mesmas. Como falamos há pouco, nós não temos a capacidade de ter um verdadeiro e genuíno arrependimento. Nós não temos essa capacidade. Não vem de nós. Em Romanos, se você tem Bíblia, você pode abrir. Em Romanos, capítulo 2, verso 4. Olha o que fala. Romanos 2, verso 4. Fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha, Paulo estava dizendo, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, nós precisamos que Deus haja nas nossas vidas para que haja um arrependimento em relação à culpa e que nós tenhamos, então, a retirada do peso. Entende o que é? Segundo ponto, que o arrependimento, então, ele vem do Senhor, fala lá em João 16:8, que o Espírito Santo de Deus é que convence. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence. Então, nós sabemos que estamos efetivamente no caminho do arrependimento quando somos convencidos pelo Espírito Santo. Olha o que fala. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence. E lá em 1 Coríntios 6:11, fala que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Então, como que nós conseguiremos confessar o nosso pecado, aquilo que nós quebramos, a regra que nós quebramos, e como é que nós conseguiremos, então, fazer isso? Confessar o pecado e pedir perdão? Pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita. Olá, sejam bem-vindos. Nós precisamos dessa intervenção sobrenatural. Olha só, 1 Coríntios 6:11 fala assim, olha. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, ele nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a estarmos vivendo de uma forma diferente. Segundo ponto, o arrependimento começa no coração. Como nós demos os exemplos anteriores, mostrando que era só por fora e que não tinha acontecido uma transformação aqui dentro, então agora nós podemos afirmar, o arrependimento verdadeiro começa no coração. Por isso que sempre nós estamos falando, e a nossa mentoria, tudo começa no coração, existe. Por quê? Entendemos que nós precisamos tratar o coração. Tudo começa no coração, inclusive o arrependimento que vai nos levar a estarmos livres do peso da culpa. Olha, Efésios 4, de 21 a 24, o apóstolo Paulo, ele nos mostra a transformação na mente e no coração em quem creu no Senhor Jesus. Então, acontece uma transformação no coração e na mente de quem creu no Senhor Jesus, de quem foi selado com o Espírito Santo, de quem passou a viver uma vida sob o comando de Jesus. Acontece uma transformação na mente e no coração. Está escrito lá em Efésios 4, de 21 a 24. Eu não vou ler porque é um texto maior.
mas está lá. Aí, na sequência dos versos 25 a 32, o apóstolo Paulo passa a nos mostrar a transformação que ocorre e o que Deus espera da nossa atitude, do nosso comportamento. Então, primeiro acontece uma transformação no coração e na mente, pela ação de Deus, o Espírito Santo de Deus, naquelas pessoas que já foram seladas pelo Espírito Santo e creram em Jesus. Acontece uma transformação na mente e no coração, para que depois o comportamento possa ser diferenciado e o que Deus espera possa acontecer nas nossas atitudes. É assim. Não adianta querer ter uma atitude sem que o coração seja transformado. É isso que nós sempre estamos falando. A elegância por inteiro, ela não vai acontecer no comportamento, na postura, na imagem, se o coração efetivamente não for transformado. Entende? Então, o peso da culpa não vai sair se o nosso coração se no nosso coração ainda não estiver acontecendo o arrependimento. Faz sentido? É assim, é assim. Terceiro ponto, o arrependimento, ele resulta em mudança e obediência. Como acabamos de ver aqui, quando Paulo escreve em Efésios 4, de 25 a 32. Sproul, R.C. Sproul, que é um escritor que escreve muitas coisas teológicas, ele mostra que o arrependimento está ligado à conversão, à metanoia, como nós já vimos aqui anteriormente. Essa mudança de toda a vida, e não somente algo aqui no intelectual. Então, Sproul mostra que essa metanoia, ela vai acontecer em toda a vida. Começa no coração e na mente, e vai resultando em toda a vida, em todo o comportamento, nas conversas, nas atitudes, no agir com o próximo, assim, no cuidado com o próprio ser, com o corpo, com a imagem, com o comportamento. Vai assim, exalando, entende? Crer no Senhor Jesus nos dá um novo começo, um novo coração, um novo mestre, uma nova perspectiva, um novo futuro. Se você ainda não creu em Jesus, você precisa crer no sacrifício que ele fez. Você precisa crer que Deus amou a você e amou a mim, a todos nós, com o amor que ele amava o Filho desde a eternidade. Um amor indizível. Esse amor que eu e você nós não conhecemos plenamente pela nossa humanidade. Mas Deus nos amou assim. Se você não crer ainda em Jesus, creia e seja selado com o Espírito Santo e receba o poder do Espírito para transformar a sua vida. É diferencial. Terceiro ponto, o arrependimento, ele não é necessariamente um arrependimento perfeito, porque nós ainda somos humanos, nós ainda estamos aqui num corpo pecador, e a nossa índole ainda vai para o pecado, para a carne. Então nós continuaremos vivendo nesse processo, mas nós não viveremos ali no pecado sem confessar o pecado, sem arrepender. Então o Espírito Santo vem, nos incomoda, mostra que erramos e nós então nos quebrantamos e confessamos nosso pecado. Nós então nos arrependemos genuinamente. E é isso, um processo diário, entende? É um processo que vai diário e vai nos levando a cada vez mais estarmos salvas do pecado. E seremos livres do pecado lá na frente, quando nós chegarmos diante do Pai lá no céu. Mas enquanto isso, nós estamos no processo de santificação. Então, o arrependimento não é de uma vez por todas perfeito. É algo que é um processo. E nós estaremos vivendo nele. E o detalhe, o arrependimento, então, é a solução que Deus nos dá para que nós consigamos tirar o peso das nossas costas. Você precisa se arrepender. Não tem jeito. Você precisa se arrepender. Arrepender do que você fez de errado.
das quebras de leis que você fez. Sejam as leis humanas, sejam as leis de Deus. E muitas vezes, olha, presta atenção, muitas vezes, quando a gente quebra uma lei humana, no fundo, a gente tem que primeiro pedir perdão para Deus, porque a gente também quebrou uma lei de Deus. Uma coisa está muito relacionada com a outra. Então, assim, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter um arrependimento genuíno, constantemente, para que o peso da culpa, o peso do pecado, saia das nossas costas. Essa é a solução correta diante de Deus. Não é nenhuma daquelas outras que nós comentamos aqui. Não é. Se você está buscando e deseja ter uma vida leve diante de Deus, você precisa lembrar que tudo começa no coração e que precisa haver um arrependimento. Lá em 1 João 1,9, fala como? Tem uma musiquinha. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos lavar de toda injustiça. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim. Precisamos confessar. E o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos convence do nosso pecado, da nossa quebra de lei, da nossa culpa. E ele vem e nós confessamos e nos arrependemos e confessamos. E ele nos lava com o sangue de Jesus e nos purifica de todo o pecado. Uma vez purificados, não tem mais peso. Não tem mais peso. Entende? É assim o caminho, o verdadeiro caminho. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo fala em Romanos 8. Esse é o verdadeiro caminho para que nós consigamos tirar o peso dos nossos ombros. Entende? Isso é real, isso é profundo. Você precisa andar nesse caminho, porque isso não, se houver o peso aqui nos ombros, jamais seremos elegantes por inteiro. Jamais teremos um coração elegante. Jamais. Entende? É profundo e transformador. E é nesse caminho que nós desejamos andar. Vamos juntas? Eu sou Cristiane Noronha, se você não me conhece. Sou mentora, consultora e palestrante. E trabalho com esse projeto, Mulheres Elegantes por Inteiro. Nesse projeto, nós trabalhamos os 3 pilares: o coração, a imagem e o comportamento. Nós desejamos que você seja uma mulher elegante por inteiro. Venha para o projeto e seja completamente transformada no coração, na imagem e no comportamento. Vamos juntas? Deus te abençoe. Encaminhe essa live para todas as pessoas que precisam tirar o peso das costas. E vamos juntas. Excelente final de semana. Deus te abençoe. Beijo.